demais e não recebendo na mesma proporção. Então, lembra que eu falei para você semana passada que nós não somos tão boazinhas assim. A gente não faz nada de tão bom coração assim. A gente sim espera algo em troca. E tá tudo bem, tá tudo certo que nós tenhamos essa troca dentro do relacionamento, porque é como aquela balança da justiça. Se só um faz, aquele que recebe demais, ele se afasta. Ele chega um momento que ele não tem mais como retribuir. E é aqui que muitas mulheres se perdem. Nós, mulheres, temos esse instinto materno muito grande. A gente quer cuidar, a gente quer amar, a gente quer dar tudo de bom para o outro. Só que a gente dá tanto e a gente não espera receber. E a grande maioria de nós, inclusive, tem dificuldade para receber. Então, eu faço, e ao invés de esperar que haja uma troca, que haja um equilíbrio, eu não espero receber. Eu vou lá e faço mais. E aí, ao invés de fazer menos, esperar receber, eu vou lá e faço mais. E isso acaba afastando a pessoa. Quando é que um relacionamento que funciona vai dar certo? Quando eu faço, a pessoa recebe, faz para mim e me devolve um pouco mais. Eu recebo, devolvo e devolvo um pouco a mais. E esse equilíbrio vai crescendo e vai aumentando a conexão e a intimidade. Só que é preciso que exista esse movimento de troca. Quando só uma das partes faz, aquele que faz demais seca, se esgota, se perde de si. E no final das contas, muitas vezes se sente abusado, se sente cansado, exausto e sente que deveria ter recebido mais. Sai desse relacionamento machucado, frustrado, decepcionado, porque queria ter recebido algo que não recebeu. Então, hoje a gente vai falar de quando o amor machuca. Quando é que o amor machuca? Quando eu me abandono, quando eu me diminuo para caber e quando eu acabo fazendo do outro o centro da minha vida. É importante a gente lembrar que colocar o outro no centro da nossa vida não é fraqueza, não é carência. No primeiro momento, a primeira impressão que dá é que se eu fosse mais racional, se eu fosse mais rígida, se eu fosse mais impositiva, eu não estaria passando por isso. Eu fiz muito pelo outro, não recebi na mesma proporção, agora me sinto cansada, me perdi de mim, e por onde é que eu começo? Você começa entendendo que isso é consciência e não é culpa, não é cobrança, não é algo para te martirizar, para te afundar ou para te deixar ainda pior. É para você entender o teu modelo relacional, a tua programação. Então, não é fraqueza, não é carência, é uma programação antiga que ainda atua e ainda funciona hoje. Então, quando é que a gente percebe isso? Quando a gente começa a fazer muito pelo outro, torna o outro o centro da nossa vida, isso, na verdade, é dependência emocional. Mas, como eu falei, isso é uma programação. E de onde é que vem essa programação? De achar que para ser amado eu preciso ser útil, ou eu preciso fazer muito esforço para ser amada, ou eu preciso ser a pessoa perfeita para ser amada. Isso muitas vezes surge lá na nossa infância, quando muitas vezes já surge esse parâmetro de comparação com a irmã, com a prima, com as amigas mais próximas. Sempre vai ter uma mais bonita, sempre vai ter uma mais inteligente, sempre vai ter alguém melhor que nós em algum quesito. E ali nasce um parâmetro de comparação. E a gente começa a se nivelar por baixo. Nós, mulheres, temos muito esse problema de pegar a melhor qualidade do outro e comparar com o nosso pior defeito. E é claro que isso vai destruir a nossa autoestima. Então, isso não é uma fraqueza, isso é um modelo referencial aprendido na infância. E a gente está aqui para criar consciência. Nós só conseguimos mudar a partir do momento em que nós temos consciência. Então, ter consciência é o primeiro passo para mudar.
E como é que eu identifico uma questão de dependência emocional? Não apenas no relacionamento de casal, em todos os relacionamentos da vida. Pode ser relacionamento profissional, pode ser relacionamento com o filho, pode ser relacionamento com um amigo. As nossas relações, elas não mudam muito a forma como a gente se relaciona. Elas mudam o nível, a categoria, muda de fraternal, relacionamento de casal, pais e filhos, essa questão muda, mas o modelo relacional, na grande maioria das vezes, não muda. Então, essa dependência emocional, ela pode estar em todas as áreas, em todos os tipos de relacionamento. E é importante falar sobre dependência emocional, porque nós todos temos algum tipo de dependência emocional. Pode ser positiva, pode ser, na grande maioria das vezes, negativa. E na grande maioria das vezes, a gente não consegue nem identificar que a gente tem dependência emocional. E como é que a gente identifica que eu tenho dependência emocional? Todos nós temos em algum nível, mas na grande maioria das vezes a gente não consegue nem identificar e a gente não consegue nem ter clareza do quão mal isso nos faz. Na semana passada a gente falou sobre verdade. Então, ser verdadeira com você sobre as tuas intenções, sobre o que você quer, sobre para onde você quer caminhar nas tuas relações, isso é muito importante. Ser sincera com você, partir da tua própria verdade. Só que muitas vezes a gente se esconde, a gente se molda, a gente se encolhe para caber por medo de ser rejeitada. Lembra? Eu me torno aquilo que o outro gostaria que eu fosse. Eu me perco de mim, eu me perco da minha essência. Só que quanto mais próxima da tua essência você estiver, quanto mais autêntica você for, mais apaixonante você vai ser. Então, como é que eu começo a identificar a dependência emocional? É quando eu me abandono para manter o vínculo. É quando eu me perco de mim para tentar me encaixar no outro. Quem nunca na vida, e eu me incluo nisso, porque eu já fui essa mulher que fazia alguma coisa para alguém. Às vezes, nem podia fazer. Me atropelava para fazer, às vezes gastava mais do que podia para dar um super presente, para fazer algo muito incrível para a pessoa. E quando, na verdade, aquilo muitas vezes nem tinha valor para a pessoa, ou tinha um descaso, ou não tinha tanta importância assim. Ao invés de eu me recolher, ao invés de parar, eu ia lá e fazia mais. E isso cada vez me frustrava, isso cada vez me decepcionava mais. Em algumas vezes, algumas situações, chegava a ponto de me perguntar o que é que tem de errado comigo. Só que, na verdade, é esse excesso, esse fazer demais que está errado. Não necessariamente tem nada de errado com você, mas está errado em você colocar o outro no centro da tua vida. Então, como é que eu identifico a dependência emocional? Quando eu me abandono, quando eu me perco de mim, quando eu coloco o outro no centro da minha vida. E quando eu coloco o outro no centro da minha vida, o meu humor depende da presença ou não dessa pessoa na minha vida. Depende se a pessoa me respondeu essa mensagem, depende se a pessoa demorou para aparecer na minha vida, depende se a pessoa, seja lá o que for, a pessoa, mandei uma mensagem e a pessoa demorou para me responder. Isso influencia no meu humor, eu fico triste, eu fico para baixo, eu fico decepcionada. Isso é um sinal de dependência emocional. Outra coisa importante, quando a sua autoestima é baseada no outro. Então, lembra que eu falei para vocês? Eu já fui essa mulher de fazer muito pelo outro, não esperar receber e fazer ainda mais. Isso me decepcionava, isso me frustrava, isso abalava a minha autoestima. Principalmente quando eu fazia algum comentário de nem tá tão bom assim, nem é tudo isso. Então, se aquilo que o outro fala abala a tua autoestima, isso também é um sinal de dependência emocional. Por quê? A gente só se conecta com aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, assim,
Se a pessoa me fez uma crítica, nossa, teu cabelo tá feio, né? Se eu não tenho segurança de quem eu sou, aquilo vai me abalar. E se eu, em algum nível, concordo com aquilo, aquilo vai me abalar. Então, vou usar um exemplo grotesco com vocês, mas é para que vocês possam entender. Como percepção de valor diante da sociedade, um mendigo não tem tanto valor. Como uma pessoa, como uma vida, é um valor imensurável, mas socialmente não tem tanto valor. Então, quando uma crítica vem de um mendigo, a gente não recebe, entra aqui e sai aqui. Mas quais são as críticas, quais são os julgamentos, quais são os palpites que mais nos abalam? Das pessoas mais próximas a nós. Pai, mãe, irmãos, relacionamento de casal, filhos. Por que é que essas pessoas têm tanto poder de nos machucar? Porque são pessoas próximas a nós e que muitas vezes têm contato, têm ideia daquilo que nos machucam. É por isso que dentro do relacionamento de casal, a gente tem o poder de exaltar o outro e a gente tem o poder de se machucar muito. O relacionamento de casal pode aflorar o nosso melhor lado, como pode despertar o nosso pior lado. Aí você fica ouvindo crítica, que talvez nem é uma crítica direta, mas se você não está com a tua autoestima segura e a pessoa fica cutucando algum ponto teu que não está tão forte assim, aquilo te abala profundamente. E isso faz com que a tua autoestima se abale. E se a tua autoestima depende da validação do outro, isso também é dependência emocional. Se a tua paz e a tua segurança depende apenas da presença da outra pessoa na tua vida, isso também é dependência emocional. É aquela história de que sem você eu não consigo sobreviver. Imagina entrando de novo na questão da troca. Você é minha vida. Imagina o quanto pesado é para uma pessoa receber essa informação. Você é a minha vida. A minha vida depende de você. Sem você eu não consigo sobreviver. É extremamente pesado, mesmo que seja um filho. Então, lembra que nós falamos semana passada da verdade, da intenção? Comecem a observar as palavras, comecem a observar aquilo que vocês falam. Outro ponto para identificar dependência emocional, quando o outro vira o termômetro da minha vida. É claro que em alguns momentos a gente fica sim feliz com a presença de pessoas na nossa vida. Só que a minha alegria, a minha felicidade, o meu bem-estar não pode depender única e exclusivamente de uma pessoa na minha vida. Então, qual é o principal fator para identificar o que é dependência emocional? Quando a pessoa está no centro da minha vida, quando eu me abandono para fazer por ela, quando muitas vezes eu faço muito pelo outro e eu deixo de mim. Não pensem que essa conta não vai chegar. Essa conta vai chegar. Em algum momento você vai se sentir cansada, exausta, decepcionada, machucada, porque você se abandonou. Então, se abandonar, colocar o outro no centro, é uma forma de identificar a dependência emocional. Então, foi o que eu falei para vocês. O nosso objetivo aqui não é fazer com que você se sinta culpada, errada. Meu Deus, a partir de agora eu não faço mais nada para ninguém. Não é nesse sentido, mas é tomar consciência. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós temos consciência. Então, a grande maioria das mulheres já cresceu com esse parâmetro de comparação. Muitas vezes a rivalidade feminina já nasceu aqui, de que a outra é melhor, de que a outra é mais inteligente, de que a outra é mais bonita, e a gente começa a se nivelar por baixo. E aí o que é que a gente começa a fazer? A se esforçar para ganhar amor, a fazer muito para ganhar um pouquinho. E na grande maioria das vezes, o que eu vejo que as mulheres confundem é ser amada com ser útil. Muitas vezes essa mulher não é amada, ela é útil, ela faz tudo para todo mundo. É aquele verdadeiro pau para toda obra. E aí, quando
ela precisa ou quando ela quer alguma coisa, ninguém está ali disponível para ela, mas ela está ali, fazendo tudo para todo mundo. Mas lembra que a gente não faz as coisas de tão bom coração assim? Em algum momento essa mulher vai se sentir exausta, cansada, principalmente quando ela precisar de alguma coisa e ela não tem ninguém ali para contar. Isso também é um sinônimo de dependência emocional. Então, na grande maioria das vezes, a gente foi ensinada que para receber amor, a gente precisava se esforçar, a gente precisava agradar. Eu precisava deixar de mim, de quem eu sou, para me adaptar, me tornar aquilo que o outro gostaria que eu fosse. Que para que eu fosse escolhida, para que eu recebesse um pouquinho de atenção, eu tinha que ser aquilo que a pessoa esperava que eu fosse. Mas lembra que isso não é uma fraqueza, isso é um modelo referencial. É como eu aprendi a me relacionar. Então, se eu aprendi que para me relacionar eu tenho que fazer muito esforço, quando eu crescer, quando eu for me relacionar, eu vou levar essa mesma situação. Só que dentro de um relacionamento, isso não vai se sustentar. Eu vou me sentir cada vez mais cansada, cada vez mais sobrecarregada e muitas vezes até vou sentir raiva do meu marido. Por quê? Eu faço tudo e ele não faz nada. E essa raiva vai se acumulando, cada vez vai criando um afastamento maior entre o casal. Então, tudo isso é para criar consciência. Não é fraqueza, é a forma como você aprendeu. Mas, uma vez que você aprendeu, você pode desaprender. Você não precisa fazer esforço para ser amada. Você não precisa se tornar aquilo que o outro gostaria que você fosse. Você não precisa se adaptar para caber. E, principalmente, você não precisa se encaixar. Você não precisa se diminuir. Quando amar começa a doer mais, significa que algo está fora do lugar. E quando é que amar está doendo mais do que ser algo bom, do que prazeroso? Amor é leve, o amor precisa fluir, precisa existir essa troca, precisa dar e receber. Mas na grande maioria das vezes a gente vai indo no piloto automático com essa ânsia de fazer tudo pelo outro. Ah, e se eu não receber também tá bom, eu vou levando, já sou acostumada a não receber mesmo. Então, se eu não receber aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que lá no fundo, eu estou exausta, eu desconto muitas vezes as minhas emoções na comida, eu não tenho fontes de prazer, eu tenho raiva, eu tenho ressentimento, eu tenho mágoa, e isso tudo só está indo para baixo do tapete, só está se acumulando. E como é que eu identifico quando o amor está me fazendo mais mal do que bem? Quando aquilo que eu considero amor está me fazendo mais mal do que bem? Quando aquilo está me machucando mais do que sendo uma coisa leve e prazerosa? É quando se o outro se afasta, eu me sinto angustiada, eu me sinto ansiosa, eu dependo da presença do outro para me sentir amada. Você faz mais pelo outro do que você mesma, e muitas vezes você justifica comportamentos dessa pessoa que te machucam, porque ele é assim mesmo. Ele sumiu porque ele não tem tempo. Ah, mas eu não sei o quê. Você inventa histórias para justificar comportamentos do outro que te machucam. E na grande maioria das vezes, pelo medo de ser rejeitada, eu não consigo falar aquilo que é importante para mim. Eu não consigo dizer aquilo que importa para mim. Eu não consigo falar para o outro, o meu limite é aqui. Para que um relacionamento funcione, os limites precisam ser muito bem claros. Só que na grande maioria das vezes a gente tem medo de ser rejeitada e a gente não consegue colocar um limite. E eu permito que o outro me machuque por medo de colocar limite, por medo de que o outro vá embora. Então eu me sinto culpada por fazer demais, eu acho que amor é assim mesmo, e que eu não posso dizer aquilo que é importante para mim, porque se eu disser aquilo que é importante para mim, um outro vai embora. Amor não é pesado. Amor não requer esforço.
O amor precisa fluir e precisa de equilíbrio de troca. E um ponto importante é lembrar que não é sendo mais fria, mais racional, não é você se criticando, não é você se culpando, e principalmente não é você tentar mudar o outro que alguma coisa vai resolver. Muitas vezes, quando uma mulher observa tudo isso, ao invés de tirar o outro do centro da vida, ela se fecha para amar, se fecha para receber amor, se fecha para aquilo que o outro tem, porque eu não quero aquilo que o outro é. Eu quero aquilo que eu gostaria que o outro fosse. Na minha ideia, eu crio uma imagem da pessoa e eu quero me relacionar com essa imagem que eu criei. E se essa imagem não acontece, eu fico decepcionada, eu fico frustrada, eu fico chateada, mas na grande maioria das vezes eu nem me relaciono com a pessoa como ela é. Eu estou tão perdida, inclusive de mim, fazendo tudo para todo mundo, que eu já nem sei nem mais de mim. E aí, perdida de mim, eu crio uma imagem do outro, porque eu também uso uma imagem. Então, eu uso uma imagem para me relacionar, eu me torno aquilo que o outro gostaria que eu fosse. Só que quando o outro não se torna aquilo que eu gostaria que ele fosse, eu me decepciono, eu me frustro, porque como é que eu abro mão de mim e o outro não abre mão dele? Como é que eu posso? Porque eu não tenho os meus limites bem claros. Os homens agem de uma forma muito mais objetiva, muito mais direta. O que é, é. E ele, na grande maioria das vezes, não vai fingir ser um personagem que ele não é. Só que como nós vestimos essa máscara e fazemos de conta que somos alguém que nós não somos, quando o homem não faz isso, a gente se decepciona. Então eu olho para o outro, penso que ele gosta, que eu gostaria que ele fosse daquela forma, e quando ele não é, eu me decepciono, eu me frustro. Então é importante entender que o problema não é amar demais. O problema não é ter muito amor para dar. O problema é colocar o outro no centro da tua vida, só dar amor e esquecer de receber. Isso vai te esgotar, vai fazer com que você se perca de você mesma e vai fazer com que você se sinta cada vez mais decepcionada, mais frustrada, mais chateada. Então, estar no centro da tua vida, ter consciência de quem você é, vai te tornar cada vez uma mulher mais segura, mais confiante, mais apaixonante. E para que você possa ter essa segurança, você precisa colocar limite nas outras pessoas. E como é que eu começo a sair desse lugar? Lembra que o primeiro passo era identificar, não era julgar, não era criticar, não era se sentir culpada. Tá bom, entendi. Como é que eu saio desse lugar? Parando de me contar histórias, me relacionando com o que é da forma como é, sem querer que o outro seja aquilo que eu gostaria que ele fosse, sem querer que o outro seja a imagem que eu criei dele, permitindo que o outro seja exatamente quem ele é. Não, mas eu não quero a pessoa exatamente como ela é. Então perceba que eu não quero a pessoa como ela é. O tamanho da fantasia e o tamanho da decepção que eu mesma estou criando para mim. E o quão pesado vai ficar manter esse relacionamento quando eu fico me contando uma história de que a pessoa tem as desculpas dela, a pessoa tem os problemas dela, todo mundo tem problema. Só quando você coloca o outro no centro da tua vida, faz a tua vida girar em torno daquilo, você não conhece os teus limites, você vai se machucar. Então, o primeiro passo para sair disso é parar de se contar histórias. Semana passada nós falamos da verdade, encarar a verdade e a vida como ela é, sem criar fantasia, sem criar história. A verdade dói, mas a verdade liberta. Pare de se contar histórias. Tá bom. Primeiro passo é parar de se contar histórias, encarar a verdade. Talvez a pessoa não se aproxima porque ela não quer. Não é porque ela não tem tempo, não é porque ela não inventou uma história. Às vezes é porque ela não quer, porque ela tem outras prioridades. Talvez você também
já criou uma imagem dessa pessoa, está se relacionando com essa imagem, está querendo que a pessoa seja aquilo que você gostaria que ela fosse e está se tornando chata. Aí as pessoas se afastam de você, porque você também se torna crítica, você também se torna uma pessoa que não é tão agradável assim, e na grande maioria das vezes as pessoas não vão fazer esforço para caber. Só que quando você faz esforço para caber e os outros não fazem, aí isso te machuca, aí isso te dói. Então, o primeiro passo para sair de tudo isso é parar de se contar histórias e encarar a verdade. Seja sincera com você. O quão autocrítica você tem sido com você, com os outros. Às vezes você está tão cansada, tão amargurada, tão ressentida, que você se torna chata. Não as pessoas não conseguem nem ficar perto de você, porque você reclama o tempo inteiro. Pare de se contar histórias, encare a realidade como é. Segundo passo, se conectar com o corpo. Na semana passada, nós falamos das necessidades básicas do corpo. Hidratação, nutrição, suplementação, regulação hormonal, sono e exercício físico. Cuidar do teu corpo, você é o centro da tua vida. E isso não é por estética, é por cuidado. Você vai estar com você até o teu último suspiro, é só você que vai estar lá. E como é que você quer chegar no teu último dia? A Jaque sempre fala, quando a morte chegar, eu quero que ela me encontre cheia de vida. E como é que você quer que a morte te encontre quando você chegue? Ou como é que você... Ó, já que respondeu aqui exatamente. Deixa eu fechar isso aqui. Agora eu consigo fechar. E como é que você quer que a morte te encontre quando ela chegar? Só você vai passar a tua vida inteira com você. Tudo é transitório. Um casamento é transitório, os filhos são transitórios, tudo é. O que é que vai ficar? É você. E como é que você vai se relacionar com você até o final dos teus dias? Você precisa ser o centro da sua própria vida. Então, a dependência emocional, ela não vive no coração, ela vive na nossa mente, nas histórias que a gente se conta, aonde a gente dá poder para outra pessoa. Quando é que a gente mais se machuca? Quando é que a gente mais se decepciona dentro de um relacionamento? Quando coloca o outro no centro da vida, faz tudo pelo outro, aí o outro nem chega um momento que ele nem consegue retribuir, ele vai embora. E é o que eu falo para vocês. As mulheres que chegam até mim, que são traídas, não são aquelas mulheres que falam, ai, mas eu não fiz nada para ele. Não. As mulheres que são traídas são aquelas que falam, nossa, eu fiz tudo por ele, eu dei minha vida por ele. Se perdeu dela. Se perdeu dela, perdeu a autenticidade dela, fez tudo pelo outro, o outro nem tinha como retribuir, foi embora. Então, pare de negociar aquilo que é essencial. Uma pessoa pode não ter todo o tempo do mundo para você, mas o pouco de tempo que essa pessoa tem com você vai ter presença, clareza naquilo que você quer. Lembra que nós falamos semana passada da intencionalidade? Qual é a minha intenção na minha atitude, na minha relação? Qual é a intenção? Porque quando eu tenho clareza daquilo que eu quero e para onde eu estou indo, eu não me perco tão fácil. Vou usar um exemplo mais grosseiro. Ah, eu quero casar e quero ter filhos. Eu não fico me perdendo, me desviando com alguém que não quer o mesmo caminho que eu. Isso não vai dar certo. A pessoa não vai mudar de ideia ao longo do caminho. Muitas vezes é aqui que a gente se desgasta, querendo que o outro mude de ideia, querendo que o outro se torne aquilo que eu gostaria que ela fosse. Eu me relaciono com a imagem da pessoa, aí quando a pessoa não se torna aquilo, eu me decepciono. Ter clareza e ter intencionalidade vai mudar muito o rumo das suas relações. Reciprocidade é importante. Lembra do equilíbrio de troca? Eu faço e eu recebo. Se você precisa implorar o mínimo e o básico,
Você já se perdeu de você há muito tempo. E é o que eu falo, a pessoa não precisa estar grudada com você 24 horas por dia. Mas do jeito que a pessoa pode, da forma como a pessoa vai ter clareza, vai ter presença, ter clareza, ter intencionalidade, ter reciprocidade. Isso é muito importante para que um relacionamento funcione. Você é o foco. A tua vida precisa girar em torno de você e não em torno do outro. Isso acontece muito com as mães. E na grande maioria das vezes, quando os filhos se afastam, vem a síndrome do ninho vazio. Por quê? Eu abri mão de quem eu sou. Eu abri mão da minha própria vida para cuidar do outro e agora o outro nem me atende, está lá vivendo a vida dele e não me atende. Então, a mulher sempre é o centro. A mulher é o termômetro da relação, seja da casa, seja da família, seja dos filhos. Se a mulher está bem com ela, as coisas andam de uma forma mais leve, as coisas funcionam de uma forma melhor. Mais uma vez, repito, tenha clareza e intencionalidade daquilo que você quer. Seja verdadeira com você e comece a observar quantas vezes você tem alguns comportamentos que, na verdade, você está querendo, nas entrelinhas, algo por trás. E aí, quando você não tem, você se decepciona, você se frustra. Ser verdadeira com você, nas tuas intenções, vai te ajudar muito. Você é o foco. Seja verdadeira com você. Por que é que você faz o que você faz? E uma mulher que está de bem com ela, que está no centro da sua própria vida, nunca vai ser uma mulher que esqueceu do próprio corpo. Nunca vai ser uma mulher que engole todas as emoções, que desconta todas as emoções na comida, está ali se afundando na comida, na bebida, exausta, cansada no sofá. Não, ela está cuidando dela. E eu não falo isso para ser escrava da beleza, por estar atrás de um padrão estético, mas cuidar do teu corpo, principalmente pela tua saúde. Isso é muito importante. Uma mulher que se ama, que se respeita, está cuidando do próprio corpo. E quando você realiza a tua autoconquista, quando você se sente confortável com quem você é, as coisas ficam mais fáceis para você, você se torna mais segura. E quando é que eu realizo a minha autoconquista? Quando eu concordo comigo, com o meu corpo, da forma como é. E aqui a gente fala de biotipo. Uma pessoa que é mais alta vai ter aquele biotipo mais alto. Uma pessoa de 1,5 m não vai ter vai querer ser uma modelo. Entender o teu biotipo, entender a tua anatomia, aquilo que você pode melhorar dentro do teu formato de corpo, aceitar quem você é, se conectar verdadeiramente com quem você é. Não ficar usando uma armadura de fortuna, independente, que não precisa de nada nem de ninguém. Porque a mulher forte, independente, que não precisa de nada nem de ninguém, é aquela mulher que se sente sozinha, cansada e no final do dia chora que não tem ninguém fazendo nada por ela. Só que você criou essa imagem de super independente que não precisa de nada nem de ninguém. Como seria se você pudesse ser amada, cuidada? Ah, eu nem sei, eu nem cheguei nessa parte. Você aprendeu a implorar amor. Então, faça as pazes com quem você é, com o teu corpo, realize a tua autoconquista. Quais são as tuas vontades? O que é importante para você? E aqui a gente volta a falar quantas vezes a gente se negligencia as nossas vontades, as nossas necessidades, a gente coloca o outro como prioridade, nos perdemos de nós para fazer pelo outro. Aí, quando eu não tenho as minhas necessidades e as minhas vontades atendidas, eu me decepciono, eu me frustro. Por isso, mais uma vez, eu digo, é importante que você tenha clareza do que você quer, do que você espera e de para onde você quer caminhar. Quais são as tuas vontades hoje? Quais são as tuas necessidades hoje que não estão sendo atendidas? O que você precisa resgatar? O que você precisa resgatar, principalmente, a tua verdade. E qual é a tua verdade? Deixar de ser aquilo que você não é
para se encaixar, deixar de se adaptar para ser amada. Continuar em ambientes que te criticam, ambientes que te colocam para baixo, pessoas que te decepcionam, pessoas que te frustram, para se encaixar. Porque ali você recebe uma migalhinha de amor. Aí a gente volta a falar da questão da programação, de eu entender que é assim que eu preciso fazer para ser amada. Eu faço muito esforço para ser amada. E eu recebo um pouquinhozinho de nada. Não precisa mais. Quem é que você precisa resgatar? Quem você precisa parar de fazer de conta que você é? Talvez seja a mulher guerreira, a mulher independente. E o grande poder aqui, o grande desafio aqui, para a maioria de nós, é aprender a receber sem culpa. Muitas vezes a gente tem dificuldade de receber uma ajuda, dificuldade de receber uma ajuda no mercado para empacotar as coisas. Ah, não, não precisa, eu levo. Não, não precisa, eu faço. A gente tem dificuldade de receber um elogio. Quando a pessoa fala, nossa, como você está bonita. Não, imagina, minha roupa é baratinha. Nossa, nem fiz nada. Só lavei o meu cabelo. E pior ainda, tem vezes que a gente tenta convencer a pessoa de que a pessoa está errada. A pessoa fala, nossa, que bonita. Ah, não, imagina, não é nada. A gente tenta convencer a pessoa que a pessoa está errada, porque a gente não consegue receber um elogio. E se a gente não consegue receber um elogio, como é que a gente vai conseguir receber dinheiro? Como é que a gente vai conseguir receber amor? E aí entra de novo nesse estado de exaustão, de esgotamento, de fazer tudo pelo outro e eu vou receber o quê? Eu nem sei receber. Como é para você receber amor? Sem se sentir culpada, sem ter medo, sem se sentir desconfiada ou, agora está fazendo isso para mim, o que é que está esperando em troca? Sem ser pesado, pode ser leve e receber. Na grande maioria das vezes a gente nem sabe. Dar e receber amor. Como seria isso para você? Vamos fazer um exercício? Fecha os olhos, respira fundo. Inspira. Solta o ar fazendo barulho. Mais uma. Como seria receber amor? Qual é a forma que você se sente amada? Perceba o quanto de esforço você faz hoje para receber uma migalhinha de amor. Hoje você teve consciência de que você não precisa se esforçar para ser amada. E aqui agora o objetivo é identificar como você gostaria de ser amada. O que é importante para você? Como é que você se sente amada? Eu me sinto amada com presença. Eu me sinto amada com presente. Eu me sinto amada com elogio. Eu me sinto amada com um carinho. Eu me sinto amada quando o outro se preocupa comigo. Verdade e sinceridade com você. Como é que você se sente amada? Diga para você mesma: eu quero ser vista e eu quero sentir. Como seria se o outro te desse amor? Como seria se o outro pudesse te ver exatamente como você é? Sem máscaras, sem uma armadura. Como seria se o outro pudesse te ver? Como é se sentir amada? Respira fundo e absorve todas essas informações. Puxa o ar bem fundo e conforme o ar vai entrando pelo teu nariz, esse sentimento de ser amada vai se espalhando por todo o teu corpo. Respira fundo, puxa o ar bem fundo e vai sentindo que esse sentimento de amor, ser amada, está entrando por todo o teu corpo.
Respira fundo. Esse ar está invadindo todas as células do teu corpo com o sentimento de amor. Diga para você mesma: eu sei como ser amada. Eu me sinto amada. Eu me sinto vista. Respira fundo a última vez. Receba todas essas informações. Sinta-se amada e solta o ar. Respira fundo, abre os olhos. Conseguiram se sentir amadas? Como foi? Receber amor te gera medo? Te gera insegurança? Se o amor te gera medo, te gera insegurança, te gera algum tipo de ansiedade, isso não é amor. Isso é excesso de proteção, é medo de se entregar, medo de se machucar, medo de ser abusada. Essa necessidade de estar no controle faz com que você não consiga nem receber amor. Essa necessidade de estar no controle, principalmente querer controlar aquilo que o outro é, como o outro é, faz com que você se feche para receber amor. E lembra que, da forma como você age em uma das suas relações, você age na grande maioria. É o teu modelo, é o teu padrão. E essa necessidade de estar no controle faz com que você se feche para receber. Se o amor te gera medo, insegurança, angústia, ansiedade, isso não é amor. Provavelmente é dependência emocional. E o que é dependência emocional? Colocar o outro no centro da minha vida. Quem deve ocupar o centro da minha vida? Eu. Sendo clara, sendo verdadeira, sincera comigo, intencional nas minhas relações. Quando eu sou intencional nas minhas relações, eu não tenho necessidade de estar no controle. Eu entendo quem eu sou, eu entendo o que eu quero, e eu entendo que aquela relação, se ela não caminhar para onde eu quero, eu me retiro. Eu tenho todo o direito de me retirar. Eu não faço esforço para caber. Eu não faço esforço para que o outro me aceite. Eu me retiro. O amor que você tanto busca começa a aparecer na tua vida quando você deixa de se abandonar, quando você para de colocar os outros no centro da tua vida e você deixa de se abandonar. Lembrando que uma mulher de bem com ela, uma mulher que está no centro da própria vida, não é uma mulher que se abandona. Essa mulher se cuida, ela cuida do corpo, ela cuida da própria vida. Ela agradece a Deus por mais um dia de vida. Como seria colocar vida na sua vida? Mulheres apaixonantes são apaixonadas por ela e pela sua própria vida. Elas se amam, elas são o centro da própria vida. Elas realizaram a autoconquista. O que te falta para colocar vida na tua vida? Cuidar um pouco mais de você? Ter mais alegria? Ter mais felicidade? O que falta para se tornar uma mulher mais viva, mais apaixonante? Uma mulher viva e apaixonante é aquela mulher que se sente segura, sendo quem ela é, da forma como ela é, independente do corpo, independente da estética, é a segurança que ela tem dentro dela. É isso que torna uma mulher apaixonante. Mas, antes disso, você precisa realizar a tua autoconquista, se colocar no centro da tua própria vida. Como é para você se sentir amada? O amor dói? O amor machuca? Quando você pensa em ser amada, você tem vontade de sair correndo? O que é que você sente quando pensa em ser amada? O primeiro passo para se amar é realizar a sua autoconquista. Lembra do sentimento? Ancorou esse sentimento?
E o que é que você precisa fazer para ter esse sentimento dentro de você? Eu quero presença. Para mim é importante ter presença. Eu me dou presença. Semana passada nós falamos do banho do merecimento. Eu me dou presença comigo, no meu banho. Ah, mas o meu marido não me dá atenção, ele não me dá presença. Eu começo pela minha autoconquista. Eu começo estando presente comigo, com o meu corpo, fazendo um toque intencional no meu corpo. Vou comer, eu como com intencionalidade. Eu não engulo as minhas emoções sem perceber o que é que eu estou comendo. Eu tenho presença comigo mesma. Vamos fazer um exercício de presença, só para a gente ter um ponto de partida aqui, para que vocês consigam fazer isso sozinha depois? Pega a tua mão e começa a fazer carinho no teu rosto. Pode fazer com a mão virada, assim, ó, um toque bem leve, bem sutil. Sente que a tua mão está fazendo carinho no teu rosto, mas o teu rosto também faz um carinho na tua mão. Como é esse toque intencional? Coloca a intenção de se sentir amada na ponta dos teus dedos e vai espalhando esse sentimento pelo teu corpo, pelo pescoço, pelo peito, pelo braço. Como é se sentir amada? Como é ter presença com você? Como é observar cada parte do teu corpo? Como é se conhecer? Chega das histórias de que o outro não tem tempo para mim, o outro não me ouve. Você está se ouvindo? Você está ouvindo o teu próprio corpo? Pega as tuas duas mãos, passa na tua perna, passa no glúteo, na barriga, passa no peito. Vai passando a mão por todo o teu corpo, vai sentindo isso. Como é sentir um carinho no teu próprio corpo? Meu marido não faz carinho em mim. Há quanto tempo você não faz um carinho em você? Há quanto tempo você não se dá presença? Há quanto tempo você não cuida de você? Há quanto tempo você se perdeu de você? Qual é a forma de resgatar? Se colocando no centro, sendo intencional, verdadeira com você, se dando presença, realizando a sua autoconquista. Então, agora pensem, qual é o primeiro movimento que você vai fazer para realizar a tua autoconquista? Eu vou fazer as pazes com o meu corpo. Eu vou entender que o meu corpo é assim e que dentro do meu biotipo isso é o que é possível. Eu vou fazer as pazes comigo, me fazendo carinho um pouquinho cada dia. Talvez quando eu era criança eu queria tanto um beijinho de boa noite e eu não tinha. Hoje, antes de dormir, eu vou fazer um carinho em mim mesma, eu vou me dar um beijinho de boa noite. Começa a se dar aquilo que você espera tanto do outro. Começa a se preencher com o teu próprio amor. Você vai perceber que você se torna magnética para as outras pessoas. E aí tem um ponto importante. Você que seleciona. Você é quem permite que os outros estejam ou não na tua vida. Não é você que diminui para caber. Não é você que se diminui para se encaixar. É você no centro, sabendo como você quer ser amada, sendo verdadeira e intencional nas tuas relações. Você seleciona. Nós atraímos pessoas o tempo todo, mas a grande questão não é atrair, é selecionar. Então, a partir de agora, você seleciona. Você é verdadeira, sincera com você, você se dá o teu amor e você é intencional nas suas relações. Seletiva. Como estamos, mulheres? Querem falar alguma coisa? Querem dar um feedback? Como se sentem? Quem quer falar? Pode abrir o microfone, pode falar.
Oi, Jaque. Boa Oi, noite. Sara. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Desculpa, eu cheguei atrasada, menina. Eu estava empacotando minhas coisas. Eu estou mudando para São Paulo. Estou Resolveu que vai. retornando. Semana passada você estava na dúvida. Ah, resolvi. Aí eu estava aqui empacotando. Desculpa, eu esqueci. Perdi. Eu vou assistir depois a aula gravada. Eu mando a Peguei só isso gravação para mesmo. ti. Tem um exercício bem importante que vai fazer sentido para você. Faça depois. Obrigada. E que Deus abençoe seu novo caminho, a nova vida. Talvez aí não Amém. encontrou o que você queria, mas já abriu muita coisa, já melhorou bastante. Com Vai. certeza. Eu estou me escolhendo. Isso aí. Você no centro. É Parabéns. isso mesmo. Pela... Obrigada. Um beijo. Mas Beijo. Eu tenho uma pergunta. faça, Samira. Assim, já que você falou bastante sobre a gente não dar demais sem receber, porque Uhum, acaba causando desequilíbrio na relação. Como que a gente consegue identificar que a gente está dando demais e não está recebendo? Porque assim, a gente parte da ideia de que a gente aprendeu dessa forma, uhum, que precisa partir da gente, da mulher, a questão do carinho, da atenção, do afeto, para que o homem olhe para isso, olhe, se inspire no nosso comportamento e também reflita isso, uhum, devolvendo para nós. Mas sim. como que a gente consegue perceber nessa dinâmica quando a gente já ultrapassou o limite, a gente está dando demais e não está recebendo o suficiente? Tá. Onde que é o limite para isso, para a gente Então, parar, para a gente não estar mais tomando a iniciativa para a gente entender que não é mais uma iniciativa, é só a gente que está dando no caso. Porque assim, no fundo, acho que a gente sempre espera o que a gente espera é assim, é aquele príncipe encantado, né? Aí, na vivendo, a gente sabe que o príncipe encantado não existe. Então, a gente quer transformar o que a gente tenha na realidade, no talvez, príncipe. talvez assim, próximo do príncipe, né? A gente quer, tipo, melhorar ali. Mas aí a gente acaba se frustrando, acaba ficando com raiva, porque a gente, claro, não vai ter esse retorno, né? Não vai moldar a pessoa, não vai chegar no príncipe. E aí a gente acaba se afastando, né? Ou se isolando, ou se afastando e ficando pior ainda. Então, a minha dúvida é essa: onde que a gente consegue identificar que é o limite do que a gente está dando demais ou está dando o que é da gente mesmo, natural da gente, da mulher? Uhum. Tá. Então, como é que você vai perceber se tá desequilibrado? Um ponto importante é observar a forma como o outro demonstra amor. Porque às vezes eu espero carinho, mas a pessoa não vai me dar carinho físico. Ela demonstra o amor dela de outra forma. Claro que comunicar é importante, falar, para mim é importante, mas tem gente que não vai conseguir fazer. Tá. Então, quando é que começa a desequilibrar? Quando eu sinto que eu estou fazendo muito e eu não estou recebendo. Você sabe quando fica pesado para você. Você sabe quando passa do teu ponto, quando você se desgasta e você, no fundo, sente que podia ter feito um pouquinho mais por você. Você entende esse pontinho onde você sente que você também gostaria de ter recebido? Tá, você entende onde você gostaria de ter recebido. Se você sente magoada, se você sente chateada esperando receber do outro, já tem um desequilíbrio. Porém, é importante saber se a pessoa tem como te dar aquilo, porque às vezes você se desgasta esperando algo que a pessoa não tem como te dar. Claro que se a pessoa não tiver como te dar nada, aí também não é por aí. Mas, por exemplo, para mim é importante que a pessoa me elogie. A pessoa não é de falar, mas a pessoa dá um presente. Então, a forma da pessoa demonstrar o amor dela é diferente, mas dentro da medida dela, dentro do príncipe encantado que ela pode ser, ela me dá aquilo que é importante para ela. Por isso é importante alinhar o que é importante para você receber e o que é importante para fazer para o outro. Porque muitas vezes eu entrego para o outro aquilo que tem valor para mim e o outro me entrega aquilo que tem valor para ele. E aí a gente entra num conflito porque os dois não têm a necessidade atendida.
Então, falar é importante, ser verdadeiro e ser intencional com o que você busca, o que você quer. Ah, eu gostaria que o meu marido fosse mais carinhoso. A grande maioria dos homens não é. Ah, mas o meu marido demonstra amor de outra forma. Isso para mim é ok. Agora, quando isso não está claro e eu faço e espero receber algo que ele nem sonha, que ele nem espera, que ele nem imagina que eu gostaria que ele fizesse para mim, aqui já existe um desequilíbrio de troca. Mas como é que você vai identificar quando está pesado para você? Quando no fundo você começa a ser verdadeira, sincera com você, começa a observar a tua intencionalidade. Por que eu faço o que eu faço? Na grande maioria das vezes a gente faz esperando algo em troca. E quando aquilo em troca que eu espero não vem, eu me sinto chateada. Aqui já tem um desequilíbrio de troca. Entendeu? É a questão da gente criar uma expectativa, né? De receber algo, daí quando não vem o que você estava esperando, para você não tá bom, né? Decepção, frustração, mágoa, que só Vem, vai. mas vem talvez de uma outra forma, ou talvez menos intensa do que você estava esperando, e daí você se frustra porque você estava esperando uma outra coisa, né? Então, por isso é importante ter clareza do que espera, do que quer e comunicar. Porque se não comunicar, não vai saber. Mas você conseguiu entender onde passa do ponto? Sim, sim. Conseguiu entender onde passa do ponto e entender a importância de falar aquilo que você espera receber? Tem que Sim. comunicar, que não tem bola de cristal. Às vezes tem que pegar a bola de cristal e dar na cabeça deles, né, para ver se entende. Acorda pra vida. A Francisca foi dormir lá. Eu nem sei que horas são, mas lá, meu Deus, lá já deve ser meia-noite. Então, Samira, para evitar de ter que tacar a bola de cristal na cabeça, é melhor falar. Mais alguém quer falar? Mulheres lindas do meu coração, muito obrigada pela presença. Façam esse exercício de se sentirem amadas. Façam por vocês aquilo que nenhuma outra pessoa pode fazer. Se colocar no centro da vida, atender às suas necessidades, fazer aquilo que é importante para vocês, atender às tuas vontades, se tratar com gentileza, com carinho, com atenção, porque às vezes esperar do outro só te frustra, só te decepciona e não te traz o que você quer. Uma ótima noite, um grande beijo. Terça-feira a gente está de volta. Um beijo, fique Beijo. bem. Tá. Beijo. Tchau. Tchau.